Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se sentará sobre o trono da sua majestade. Serão todas as gentes congregadas diante dele, o qual separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então, o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possui o reino que vos está preparado desde a criação do mundo, porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me destes de beber. Era peregrino e me recolhestes. Nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Estava na prisão e fostes visitar-me. Então lhe responderão os justos, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto e te demos de comer? Sequioso e te demos de beber? Quando te vimos peregrino e te recolhemos, nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? Respondendo o rei, lhes dirá: Na verdade vos digo que todas as vezes que vós fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que foi preparado para o demônio e para os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Era peregrino e não me recolhestes. Estava nu e não me vestistes. Enfermo e na prisão e não me visitastes. Então eles também responderão, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto ou sequioso ou peregrino, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te assistimos? Então lhes responderá, dizendo: Na verdade vos digo, todas as vezes que não o fizestes a um destes mais pequeninos, a mim não o fizestes. Esses irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, Cristo é Rei. Cristo é verdadeiramente Rei. Isso não é modo de dizer, isso não é uma expressão poética. Cristo é Rei. E Cristo é Rei desde já. O reino de Cristo já existe. O reino de Cristo não deve ser construído por nós. O reino de Cristo não é uma realidade que irá se tornar, uma realidade vindoura. Não. O reino de Cristo já existe. Cristo não é um rei exilado que perdeu o seu reino. Não. Cristo é verdadeiramente rei. Um rei em posse do seu reino. Um rei em posse de tudo aquilo que lhe pertence. E o que pertence a Cristo? Tudo. Tudo pertence a Cristo porque tudo foi criado por meio dele. Tudo permanece existindo nele. Tudo é sustentado por ele a cada instante. Alguns dos padres da igreja, eu não me lembro qual, os padres da igreja são santos, são santos lá dos princípios, são os primeiros discípulos dos apóstolos. Um desses padres, eu tenho a impressão de que talvez seja Santo Agostinho, mas eu não tenho certeza. Ele dizia o quê? Ele dizia que se Deus pudesse dormir, quando ele acordasse, desse uma cochilada, desse uma pescada, no momento em que ele abrisse os olhos, toda a criação teria se desfeito. Por quê? Porque Deus não criou o mundo e foi embora tomar um café. Não. Deus criou o mundo por meio de Cristo. E Deus o sustenta por meio de Cristo a cada instante. Ou seja, a cada segundo da nossa vida,
Deus pensa em nós e Deus diz no íntimo, no seio da Santíssima Trindade, Deus diz: eu quero que o diácono Rodrigo continue existindo. Eu quero que fulano de tal continue existindo. Eu quero. Nos nossos piores momentos, quando nós cometemos nossos piores pecados, nossas ofensas mais graves a Deus, Ele olha para nós e Ele diz: eu quero que Ele continue existindo. Ele olha para nós e mesmo quando nós o rejeitamos, Ele nos ama e nos sustenta no seu ser. Nós vivemos nele. O que nos mantém vivos, e não só vivos, existindo, é o próprio Deus. Como diz São Paulo, nele nós nos movemos, nele nós vivemos, nele nós somos, nele nós obramos. Tudo o que nós fazemos nele. E por esse poder absoluto que Deus tem sobre toda a criação, é que nós dizemos que Deus é Rei. Mais especificamente, nós dizemos que Cristo é Rei. Por quê? Porque não só foi por Ele criado tudo aquilo que existe, né? Não só isso, mas quando o mundo inteiro estava submerso no pecado, entregue ao mal, condenado ao inferno, pois era incapaz, absolutamente incapaz, de conseguir o perdão pelos próprios pecados, foi Cristo que veio e realizou, né, o novo e eterno sacrifício da nova e eterna aliança em seu sangue, pelo qual nós fomos salvos, pelo qual nós ganhamos a possibilidade de, pelo batismo, nos tornarmos filhos de Deus. A possibilidade de sermos salvos. E essa redenção universal, não só da humanidade, mas de toda a criação que estava imersa no pecado, conquista a Cristo, reconquista, porque ele já tinha esse direito, mas esse direito é conquistado novamente, o direito absoluto sobre tudo. Um direito de justiça, inclusive. Primeiro, por ser Deus. Segundo, por ter nos criado. Terceiro, por nos sustentar no ser. Quarto, por ter nos redimido. Quinto, por ter nos salvado e nos aberto a porta do céu. E por uma série de outros motivos. Cristo é Rei. Cristo é Rei. E não importa o quanto o mundo nos diga que Cristo não é Rei, que não há espaço para Cristo no mundo, que Cristo saiu de moda, que a igreja perdeu sua graça, que a igreja está morrendo, que a igreja está se esvaziando, que a igreja é aquilo, que a igreja é aquilo. Isto é uma mentira demoníaca, porque Cristo é Rei, e reina e vive pelos séculos. E as provas de seu reino e da atualidade de seu reino estão por todos os lados. As provas de seu reino estão nas conversões que acontecem, estão nos milagres eucarísticos, estão nos corpos incorruptos dos santos. As provas do seu reino estão nas pessoas que nunca ouviram o nome de Cristo, né, e se transformam ao conhecê-lo. A prova de seu reino está nas vidas que são salvas ao conhecer seu nome. A prova de seu reino está na Santa Eucaristia. A prova de seu reino está na confissão. A prova de seu reino está em cada um dos sacramentos, em cada matrimônio, em cada coração que vive para ele. Nós temos a prova do reino de Cristo, que já está entre nós. Agora, se Cristo já é Rei, se o reinado de Cristo não depende de nós, mas já está aqui, o que depende de nós? O que depende de nós? Porque alguma coisa certamente depende de nós, porque na semana retrasada nós lemos sobre um julgamento em que as virgens tinham que fazer alguma coisa, semana passada nós lemos sobre um julgamento em que os servos tinham que fazer alguma coisa, hoje nós lemos sobre um julgamento, eles serão julgados aqueles que fizeram e deixaram de fazer algumas coisas. Então é nítido que para tomar parte no reino de Deus nós temos que fazer alguma coisa. E
há muitas coisas que nós temos que fazer, né? Há muitas coisas. Mas há algumas que são essenciais. Né? Há muitas coisas que nós podemos fazer e que irão nos tornar mais agradáveis a Deus. Irão nos aproximar dele. Irão nos tornar mais felizes. Há muitas. Mas há algumas coisas que são absolutamente essenciais e que sem elas nós nunca seremos salvos. Não seremos salvos. E a primeira coisa que nós temos que fazer é reconhecer que Cristo é Rei. Reconhecer a centralidade de Cristo em nossas vidas, reconhecer a centralidade de Cristo no mundo, reconhecer a centralidade de Cristo em tudo aquilo que existe. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que com as minhas ações eu devo viver como se Cristo fosse o meu Rei. Eu devo viver tendo Cristo no centro da minha vida. Eu não devo viver para mim mesmo. Eu não devo viver para o presidente. Eu não devo viver para a ONU. Eu não devo viver para os discursos políticos da moda. Eu não devo viver para as ideologias. Eu não devo viver para o que me dizem as pessoas. Eu não devo viver para a minha família. Eu devo viver para Cristo. Por quê? Porque Cristo é Rei. Ele é o seu Rei. Ele é o meu Rei. Ele é o Rei de todos. Não há pessoa sobre quem Cristo não reine. Há pessoas que vivem uma mentira. Pessoas que fingem que são, são reis de si mesmas. Pessoas que fingem que Cristo não reina sobre elas. Mas essas pessoas vivem uma mentira. Essas pessoas vivem vidas que não estão de acordo com a realidade. Essas pessoas são verdadeiramente loucas. Porque o louco é isso. O louco é aquele que age de uma forma que não está de acordo com a realidade das coisas. Então, se Cristo é Rei e você age como se Cristo fosse o seu amiguinho, e você age como se Cristo fosse um personagem histórico, como se Cristo fosse, um bom psicólogo e não Deus e Rei, bem, você é louco. Eu sinto dizer, mas é verdade. Então, é necessário reconhecer a realeza de Cristo. É necessário reconhecer o reinado de Cristo. E não só da boca para fora. Não só com as minhas palavras, mas com as minhas ações. Eu devo viver assim. Eu devo pertencer a Cristo em tudo aquilo que eu faço. Absolutamente tudo. Não pode haver exceção. Nenhuma. Tá? Pense da seguinte forma. Santo Agostinho, grande santo da igreja, dizia que a humanidade está dividida em duas cidades. A cidade de Deus, ou seja, aqueles que serão salvos, e a cidade dos homens, aqueles que serão condenados. E diz Santo Agostinho que a cidade de Deus e a cidade dos homens estão misturadas nesta vida. Que a cidade de Deus e a cidade dos homens, nesta vida, antes que a morte nos separe, antes que o juízo de Deus nos separe, os membros da cidade de Deus e o membro da cidade dos homens, eles estão misturados e nós não temos como perceber quem é quem. Temos como perceber por suas ações, temos como perceber indícios, mas no fundo de seus corações, e levando em conta que as pessoas se convertem, às vezes se convertem até nos seus próprios leitos de morte, nós não temos como fazer essa acepção. Só Deus tem. Mas Deus sabe quem é membro de que cidade. Deus conhece o coração de cada um de nós. E o que caracteriza essas duas cidades? O que as separa? Bem, a cidade dos homens não reconhece o reinado de Deus, não reconhece o reinado de Cristo. A cidade de Deus reconhece o reinado de Cristo. Santo Agostinho diz assim,
Dois amores fundaram duas cidades. O amor de Deus, até o desprezo de si mesmo, fundou a cidade de Deus. E o amor de si, até o desprezo de Deus, fundou a cidade dos homens. Vocês entendem o que eu quero dizer? Nós não podemos amar a nós mesmos mais do que amamos a Deus. Nós não podemos servir a nós mesmos antes de servir a Deus. Isso é um descompasso, isso é absolutamente insano, isso não é coisa de gente que usa a cabeça. Assim, isso não acontece nem mesmo com um rei humano. E pensem, um rei humano explora os seus súditos, um rei humano é um crápula, é um tirano. Não é um rei que nos ama, não é um rei que nos salva, não é um rei que nos protege, não é um rei que nos acolhe, não é um rei que morreu por nós. Os reis humanos são políticos mentirosos que nos manipulam. E o súdito do rei humano serve primeiro ao rei do que a si. Ele produz para o reino. E em troca o reino lhe dá proteção. O reino lhe dá leis. O reino lhe dá ordem. Por quê? Porque o súdito do rei serve primeiro ao rei e depois a si mesmo. Isso materialmente. Em seu coração. Seu coração. O rei humano não pode ver, o rei humano não importa. Agora, o nosso rei, Cristo Jesus, o que ele se importa é com o nosso coração. E com o que transborda de nosso coração, que são as nossas ações, que são as coisas que nós decidimos fazer. E se nós as fazemos por nós mesmos ou por Ele, se nós permitimos que Ele reine na nossa vida, se nós permitimos que Ele reine nas nossas casas, se nós permitimos que Ele reine e que o seu reino brilhe em tudo aquilo que nós fazemos. Pergunte-se o seguinte, os seus valores, as coisas que você acha certo e as coisas que você acha errado, eles são diferentes do resto das pessoas? Se você pegar um professor de escola normal e você for conversar sobre aquilo que você acha certo e aquilo que você acha errado, você vai concordar com esse professor? Porque os valores desse professor são os valores do mundo. São os valores dos homens, são os valores do demônio. Você tem os mesmos valores que ele? Quando você assiste o noticiário, você concorda com as notícias? Você concorda com o que diz a Globo? Você concorda com o que diz as outras emissoras? Você concorda com os jornais? Você tem as mesmas opiniões que eles? As opiniões deles refletem os valores da cidade dos homens, que é governada pela carne e pelo demônio. Os seus valores são os mesmos que deles? Quando você se senta para conversar sobre assuntos sérios com alguém, com uma pessoa sem religião, uma pessoa mundana, ou até uma pessoa de outra religião, você senta para conversar sobre um assunto sério, você consegue sair dessa conversa e essa pessoa não sabe que você é católico? Porque, meu irmão, minha irmã, se você conversa sobre um assunto importante, sobre um assunto sério com alguém, e a sua fé não vem à tona, Cristo não reina na sua vida. Porque se nós vivemos como reais súditos de Cristo, se nós permitimos de fato que Cristo reine na nossa vida, se a nossa vida está com os olhos, se nós estamos com os nossos olhos apontados para o reinado de Cristo, para o reinado de Cristo no céu, na vida eterna, se a nossa vida aponta para o céu, e não para o mundo, e não para as coisas terrenas, mas para as realidades eternas, isso deve transbordar em tudo que nós fazemos. Tudo que nós fazemos. Os reinos humanos têm seus brasões de armas, os reinos humanos têm seus símbolos, os reinos humanos têm todas essas coisas. E o reino de Cristo também, nós temos crucifixos, nós temos o escapulário, nós temos uma série de coisas. Mas o verdadeiro brasão
do reino de Cristo é a marca da cruz impressa no nosso coração, pelo fogo do amor do Espírito Santo. E essa marca é uma marca invisível, que só Deus a vê, mas que se mostra por consequência em todas as nossas ações. Se mostra. Se mostra. Tá? Então, eu já falei bastante, mas o que isso tem a ver com o evangelho de hoje? Pode algum engraçadinho me perguntar. Bem, eu te digo, né? Se nós abrimos aqui o evangelho dessa semana, o evangelho de Mateus, tá? Capítulo 25. Né? Aliás, nas últimas 3 semanas, nós lemos o capítulo 25 do evangelho de Mateus inteiro. Tá? Concluímos ele hoje, com essa leitura. Primeiro de tudo, né, nós temos que ter em mente o seguinte, que Cristo vem. Isso aqui é o juízo final. O reino de Cristo, o reinado de Cristo, já está preparado para os eleitos, já está preparado para aqueles que tomarão parte da cidade de Deus de forma definitiva no céu. Ou seja, o reino de Cristo não depende de nós. Nós temos que tomar parte, nós temos que decidir tomar parte do reino de Cristo, porque ele já está preparado para nós. E quem são aqueles que irão entrar? Aqueles que tomam a Cristo pelo centro de suas vidas, pelo centro de suas ações. E aonde que isso está no Evangelho? Aqui. Porque Cristo diz, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era peregrino e me recolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e foste me visitar. Isso aqui é um pequeno resumo das obras de misericórdia corporais. Tudo bem. Tá? Mas nós vimos na semana passada, tá, na parábola dos talentos, que aquele que enterra o seu talento na terra está fazendo o quê? Está desperdiçando os dons de Deus com coisas puramente naturais, com coisas puramente materiais, com coisas que passam, com coisas transitórias. E o próprio Cristo, em outra passagem, diz, pobres vocês sempre terão entre vós. Então não faz sentido que Cristo esteja contrariando a si mesmo, que Cristo esteja pegando a participação no reino de Deus, a entrada do céu, e esteja colocando como condição dela uma coisa que ele mesmo disse que é importante, mas que há coisas mais importantes. Não faz sentido. Nenhum sentido. Então, qual é o sentido verdadeiro disso aqui? Aqueles que fizeram isso, né, que viram Cristo com fome e lhe deram de comer, que viram Cristo com sede e lhe deram de beber, mas sequer perceberam que era Cristo ali. Quem são esses? São aqueles que fizeram sim o bem à terra, que fizeram sim atos de caridade, que praticaram sim as obras de misericórdia, mas por amor a Deus. São aqueles que alimentaram o pobre não porque um comunista disse para eles que eles tinham que ajudar o pobre. Que eles não viam o pobre como um objeto político. Que eles não viam o pobre como um pobre miserável, coitado, que não é capaz de fazer nada por si mesmo. Não. Eles viram o pobre como um filho de Deus. E por amor a Cristo ajudaram o pobre. Esses não são aqueles que foram visitar na cadeia os presidiários, que são culpados e que estão lá justamente, e falaram para eles, poxa vida, vocês estão aqui, que mundo injusto, né? Vocês deviam estar todos na rua para poder matar e estuprar mais. Não, não é isso. Estes aqui, os eleitos, são aqueles que foram até a cadeia, que olharam nos olhos de um estuprador, nos olhos de um psicopata, condenado justamente, e falaram para ele, eu te amo e eu te perdoo. Você está preso aqui justamente, mas eu venho te trazer o amor verdadeiro do Cristo. Fazer o bem por amor a Cristo, por amor a Deus, amar as pessoas porque Deus as ama. E mais, fazê-lo às custas do próprio sofrimento.
Porque se alguém tem fome e você dá comida para a pessoa, você está tirando o que é seu. Você está tirando o seu alimento. Se alguém tem sede e você lhe dá de beber, você está tirando a sua bebida. Se alguém é peregrino e você o recolhe em sua casa, por amor a Cristo, você está tirando o seu conforto, tirando a sua privacidade. Você está gastando o seu tempo. Você está sofrendo por aquela pessoa. Tá? Fazer o bem, sim. Fazer obras de caridade, sim. Mas fazê-las por Cristo. Por amor a Deus. Por fim, gostaria de acrescentar mais uma coisa na homilia dessa semana, porque quando eu estava lendo o Evangelho, eu não ia falar isso, mas eu estava lendo o Evangelho agora para falar para vocês, e eu me lembrei de uma homilia que eu ouvi uma vez na Patagônia, e também ouvi de outros padres, e todos os padres da Patagônia, curiosamente, que diziam o seguinte, diziam que tudo aquilo que causa divisão pertence ao demônio. Tudo aquilo que causa divisão é mal. Que Cristo é a união. Bem, de fato, Cristo é a união. Cristo é a união de todos, na verdade. É a união de todos no seu corpo místico. É a união de todos no seu reino. No seu reino de amor, no seu reino de justiça, no seu reino de ordem, no seu reino sobrenatural. No seu reino sobrenatural. Com valores sobrenaturais. O seu reino onde brilham as leis de Deus e não a lei dos homens. No seu reino que não terá fim. Essa é a unidade de Cristo. É a unidade do seu corpo místico. É a unidade em sua palavra. É a unidade nele. É a unidade como é uno Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, mas é um só. Essa é a unidade de Cristo. Mas Cristo, inclusive, tem uma outra passagem específica para isso, mas eu achei importante trazer esse ponto hoje também. Tem uma passagem que diz isso de forma bem mais clara, bem mais literal. Mas aqui nós vemos claramente: o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Mas dirá aos que estavam à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Tá bem? Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os seus anjos com ele, o juízo final, fim dos tempos, Apocalipse, então se sentará sobre o trono da sua majestade. Ou seja, ele vai se sentar numa posição de autoridade para julgar a todos. Serão todas as pessoas congregadas. Aqui diz gentes, tá? Gentes no original, no latim, geralmente pode ser traduzido também como nações. Então não são só as pessoas individuais, mas são os povos, são as épocas, são as culturas, são os grupos. Tudo será julgado. Então todos serão congregados diante dele. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas, e as ovelhas são dóceis, as ovelhas são mansas, as ovelhas conhecem o seu pastor e as ovelhas o seguem, como um pastor separa as ovelhas dos cabritos, que são animais bravos, animais rebeldes, animais arredios, animais que agridem o próprio dono, inclusive. Eu vi um vídeo de um menininho que vai alimentar os cabritos da fazenda. O menino tem que ir com um capacete, porque os cabritos ficam dando cabeçada nele o tempo inteiro. Então é isso. É isso. Cristo vai dividir. Cristo causa divisão. Cristo causa divisão. Não é à toa que no Apocalipse nós vemos a imagem de Cristo como uma espada saindo de sua boca. Por quê? Porque a palavra de Deus divide. A palavra de Deus corta. A palavra de Deus separa. E Cristo quer reinar no seu coração. Cristo quer reinar no meu coração. Cristo quer reinar em todos os corações. A pergunta é: nós deixaremos?
Nós permitiremos que Deus reine sobre nós? Ou seremos cabritos rebeldes? Peçamos à Virgem Santíssima, serva do Senhor, que nos faça dóceis às suas palavras, humildes como ela foi humilde, e membros verdadeiros, em coração e em ação, do reino de nosso Senhor Jesus Cristo, que já existe, mas virá em sua glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.